Qual que é a diferença de um espírito para uma pessoa morta e um demônio? Realmente tem diferença. A pessoa que acabou de morrer, ela pode aparecer. Vamos supor que uma pessoa morreu ainda há pouco, tá? Num acidente. Então, ela quer mostrar que ela morreu e ela quer entender o que está acontecendo, então ela vem do jeito que ela estava. Ou seja, se ela estava com roupa e ela ficou ensanguentada, do jeito que ela morreu, ela vai vir, ela vai aparecer para você. Então ela vai aparecer como? Do jeito que ela morreu. Ou esbagaçada, ou com sangue, do que for. Entendeu? Ou passando mal, ou do jeito que morreu. Aí ela vem. Do jeito que ela, pra ela entender. Pra gente falar assim, tudo bem. Os amparadores já vêm te buscar. Tenha calma. Não desespera. Entende? Porque às vezes, quando a pessoa acaba de morrer, que ela entendeu que ela morreu, ela entra em desespero. Por quê? Porque ela pode não conhecer o mundo espiritual do jeito que é, e ela se julga uma pessoa culpada por N situações, e ela fica com medo de uma série de punições. Então ela já procura de imediato e ela aparece do jeito que está. Quando passam alguns dias, o espírito muitas vezes ele aparece como se fosse literalmente uma nuvem em pé, porque ele está cheio de ectoplasma. Ele ainda está cheio de ectoplasma. Então ele aparece. Eu achei até engraçado isso, que eu já vi. Um familiar meu, ele apareceu para mim, era uma nuvem em pé. Aí quando eu vi, eu não quis ver mais, sabe? Eu fiz uma oração, pedi que os amparadores viessem e levassem. Isso aí é uma pessoa que morre assim. Então, tem diferença? Ah, Kátia, mas espírito é qualquer espírito? Não, gente. Vamos com calma. Quem morreu, normalmente, é nesse estado. A pessoa também pode aparecer de uma forma como ela era, tá? Mais calma, mais tranquila. Mas aí é uma pessoa que já foi para o mundo espiritual, já passou algum tempo e quer a última chance para se desligar de alguma forma daqui, porque ela vai fazer um trabalho, ela vai cuidar de outras coisas no mundo espiritual, em outras dimensões, entende? Então ela vem pela última vez, e aí ela mostra, ou em sonho, ou presencialmente na casa, ela vem como ela era. Agora, o demônio, ele normalmente, ele vem do jeito que ele é. Entende? Deformado, estranho, esquisito. Ele é um vulto preto. Normalmente, às vezes, ele vem como o formato de um cachorro preto, tá? E às vezes ele vem lindo, maravilhoso. Ele vem perfeito. Ou uma mulher linda, ou um homem lindíssimo. E vem falar com você de alguma forma. Entende? Ele utiliza os artifícios do que você acredita para vir daquela forma. E aí, quando ele consegue colocar em você a mensagem que ele queria, ou a dúvida que ele queria colocar, ou te induzir a alguma coisa, aí ele vai embora. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com pensamentos, sonhos, desejos, coisinhas na cabeça. A gente sempre tem que perguntar assim, isso que eu estou sentindo me pertence? Esse pensamento provém de mim mesmo? Tenta racionalizar sempre o que você sente, o que você pensa, porque pode ser realmente um demônio, tá? Ou um encosto, né? Vamos pôr assim, pra vocês entenderem mais ou menos. E realmente o demônio, o formato dele é assim, de várias formas. Porque ele quer te ludibriar, realmente ele quer te enganar. Então ele não vai chegar às vezes de uma forma feia. Às vezes para mim ele aparece a forma feia porque ele quer me meter medo. Mas aí quando eu falo para ele, não adianta você querer me meter medo que você não vai conseguir. Aí ele já viu que eu já enfrentei, que eu fui de cara com ele, aí ele mostra o que ele é, entendeu? Mas quando ele vê que a pessoa
é uma pessoa doce, que está precisando, aí já sabe que ela está carente, que ela está de outro jeito, ele já vem de outra forma, porque ele é malicioso. Bem, o espírito, gente, por que eu separo essa questão do espírito e quem já morreu? Porque assim, a pessoa que morre agora, nem sempre ela vai estar num formato de espírito. O que é um espírito? O espírito, quando eu falo um espírito, é uma pessoa que já se foi, que já está fazendo algum trabalho, alguma coisa no mundo espiritual, ou ela está fazendo alguma coisa, algum trabalho aqui, e ele é um espírito. Ele já é consciente de que já foi, mas é consciente também que está fazendo um trabalho que ele foi mandado a fazer. Quando se fala de espírito, é a mesma coisa de consciência. Por quê? Porque a consciência é um elemento espiritual que tem consciência. Ele sabe da existência dele como espírito e sabe o porquê, a causa, a razão pela qual ele está trabalhando aqui. Seja nessa dimensão, ou se ele passou de outra dimensão para essa, para auxiliar, ou ele por acaso veio como um anjo para ajudar. Porque quem manda, gente, é a providência divina, quem manda é Deus, não é a gente, entende? Então, muitas vezes, anjos que aparecem na vida da gente, às vezes que você fala com alguém, aí você tá falando com aquela pessoa e tal, e de repente você olha para trás, a pessoa sumiu. Já aconteceu comigo, no meio da rua. E eu fiquei assustada. Mas por que anjo? Porque foi um espírito que teve a função de se materializar como uma pessoa para passar uma mensagem, uma resposta que aquela pessoa precisava escutar, compreender, tá? E por que a gente fala anjo? Porque é angelical. É um espírito que veio com uma função de passar determinada mensagem. E é muito lindo isso, muito lindo. Eu vou contar rapidamente para vocês em relação ao anjo. Uma vez eu estava lecionando, eu estava grávida, estava com a barriga por acolá, assim, tinha acabado de almoçar, fiz uma oração, e eu estava assim um tanto ansiosa, e comecei a andar de casa até o trabalho a pé. Eu morava perto da escola e fui conversando com Deus, pedindo a Deus uma resposta, que eu estava assim com medo da gravidez, eu estava com a barriga muito pesada, eu estava com medo de perder minha filha, eu estava assim um pouco receosa, eu estava sentindo umas intuições muito estranhas. E aí eu fiz oração. Gente, no meio do caminho apareceu uma mulher do nada, uma senhora. Ela veio e falou assim: ei, barriga, hein? Ó, Deus manda te avisar que tá tudo tranquilo, você não precisa se preocupar. Você tava falando com ele, né, vindo pra cá, e ele mandou lhe dizer isso: fique tranquila, vai dar tudo certo. Gente, não tinha como a mulher escutar a minha oração, porque eu tava longe, eu tava antes da pista, e eu tava falando bem baixinho comigo e com Deus, entendeu? E depois que eu olho pra trás, cadê a mulher? Sumiu. E é verdade que eu tô te contando, que eu arrepio até hoje. Mas nesse caso do espírito, existe um espírito ruim ou todo espírito que vem, ele é bom e vem para ajudar as pessoas? Não, é assim. O espírito não é uma pessoa que morreu? Essa pessoa que morreu, ela podia ser boa ou ela podia ser ruim. Ela passou um tempo aqui nessa dimensão, né? Viveu. E no caso, ela passou por N situações para ficar boa, um pouquinho, para melhorar, se aperfeiçoar, se aprimorar. Mas aí ela não quis. Ela quis continuar sendo egoísta, sendo ruim. Uma peste de pessoa. Vamos pensar assim, né? Pessoa ruim. Aí ela morreu. Também não quer ir com amparador, não quer ir para canto nenhum. Tem espírito ruim? Tem. É esse que eu tô acabando de te falar. Não quer ir para canto nenhum, tá rebeldinho, entendeu? Tá simplesmente, quer ficar fazendo o que quer, enchendo o saco dos outros. E o que ele faz? Ele realmente fica perambulando, tá?
enche o saco do fulano, enche o saco do Beltrano e aí ele fica. Isso existe, até certo ponto, tá? Por que até certo ponto? Porque tudo tem um limite no mundo espiritual. Ninguém fica à mercê para fazer o mal para os outros, não. Existe causa e efeito. Isso seja para o espírito, para uma consciência, para um demônio, para uma pessoa viva ou morta, tá? E existem espíritos bons. Existem espíritos bons que não conseguem entender o que está acontecendo com ele, como eu já vi. Eu cansei de ver pessoas que morreram sentadas no túmulo dela. E várias, entendeu? E para você entender, quando o espírito, você vai ao cemitério, que o espírito vê que você está olhando para ele pergunta, eu tenho que ficar esperando? Aí você ainda pergunta para ele, você está esperando o quê? Não sei, eu não sei o que fazer. E aí você manda uma energia, manda um ectoplasma, faz uma oração, pede para a providência divina mandar uma luz, sabe? Uma energia de apoio, de caridade para esse espírito, para que os amparadores possam mostrar para ele o caminho da luz e que ele suba com eles. Aceite, entende? O desenlace, aceite para poder ir e prosseguir o caminho da evolução dele. É muito lindo, gente, as coisas que acontecem aqui na Terra em relação aos espíritos, é muito bonito. Mas obrigada aí, espero que vocês tenham entendido a diferença entre demônio, espírito e uma pessoa que faleceu recentemente. Obrigada.